Pessoas inteligentes não ganham dinheiro. Parece que a internet está cheia de pessoas que tendem a dar opiniões, tendem a expressar aquilo que não sabem e parece que quanto mais elas falam, mais remuneradas elas são. Você já percebeu que na sua área de atuação, no seu segmento, no seu nicho, quanto menos uma pessoa sabe, mais ela tem seguidor, mais ela é famosa e como consequência mais dinheiro ela ganha? Esse vídeo aqui eu vou propor para você enxergar esse universo do digital de uma maneira um pouco diferente. E sim, óbvio, pessoas que têm menos conhecimento tendem a ter aquilo que a gente chama de cara de pau, e com isso ela tem menos rigor técnico, ela tem menos preocupação da área, e com isso ela sai falando, sai soltando coisas, e com isso, pelo fato dela não ter certas travas ali emocionais e de comunicação, óbvio que ela tende a ter mais fama, mais alcance, mais reconhecimento. E essa não é uma técnica solta, existe uma explicação, é o que a ciência chama de efeito Dunning-Kruger, ou seja, de um lado você tem uma pessoa que tem muita confiança, e ela tem muita confiança quando ela tem pouco conhecimento. E aí quando ela começa a se aprofundar, quando ela começa a vivenciar, ter mais experiência naquele assunto, logo ela passa a ter menos confiança, ou seja, quanto mais ela sabe, menos ela fala. Então, por que no mundo digital pessoas que leem meio livro começam a dar palestras, enquanto pessoas que estudam 2, 5, 10 anos daquele assunto não têm coragem de gravar um vídeo, não têm coragem de gravar os stories? Eu pensei muito antes de montar esse vídeo, eu quero que ele seja uma aula prática, uma aula aplicável para as pessoas que têm muito conhecimento, têm muita experiência, como eu costumo falar. São pessoas que de fato têm muito a agregar para o próximo, mas existem alguns fatores que não são tão lógicos assim, porque seria muito óbvio uma pessoa que tem muito conhecimento, ela ser a mais conhecida no seu mercado, a ser a mais requisitada, mas eu percebo que quanto mais a pessoa tende a ter um conhecimento elevado, até um nível cognitivo alto, ela tende a se esconder muito. Tem um livro que eu falo bastante sobre ele, que é O Poder dos Quietos, e nesse livro, de fato, ela acabou estudando alguns grandes nomes da ciência e ela percebeu que inerente a uma pessoa inteligente estava a timidez. E nesse livro, é muito interessante os exemplos que ela traz. A autora explica que pessoas como Einstein, pessoas como grandes produtores, enfim, alguns que eu não me recordo o nome, eles tiveram um momento de caverna, ou seja, um momento de produzir, um momento de construir muitas teorias que mudaram inclusive o mundo, mas pouco daquilo era propagado por eles. Se dependesse deles propagar aquilo, essa teoria talvez morreria no quarto ali. E o efeito Dunning-Kruger, de fato, ele mostra isso, né? Ou seja, resumindo, quanto menos é o nível técnico, quanto menos é o nível cognitivo da pessoa, mais ela tem facilidade de comunicar. Mas avançando um pouco além disso, além da questão do efeito Dunning-Kruger, existe um outro lado também da pessoa criar um certo ceticismo quando ela percebe que a outra pessoa do outro lado, ela tende a ter mais audiência, mais seguidores, é aquela pessoa que abre ali uma live e coloca milhares de pessoas, e eu não vou falar que isso é uma certa inveja, mas de certo modo, por ser um padrão, principalmente aqui no Brasil, pessoas altamente capacitadas, elas começam a atrelar que ter muito seguidor é sinônimo de ser raso. Ter muito audiência, né, muita audiência, melhor falando, é sinônimo de que aquela pessoa ela é só um comunicador. Ela é aquele perfil falastrão e pouco técnico. E eu percebo isso muito em áreas médicas, em área jurídica, onde as pessoas elas tendem a não valorizar tanto aquele profissional, né, que está ali falando, produzindo conteúdo, e tende a valorizar mais aquela pessoa que é retida ali, que fala menos, e isso é um perigo, porque se por um lado é uma verdade que as pessoas que têm menos conhecimento, elas acabam falando, por outro, enquanto profissionais não combatem isso, a tendência é que os produtos, os conteúdos produzidos na internet sejam conteúdos que não agreguem valor, já que tem muita gente falando e quem tem mais conhecimento tende a não falar. E por que isso acaba acontecendo? Pois é prático que, para que você consiga amplificar uma comunicação, uma ideia, uma teoria, tem que ter simplificação, ou seja, simplificar para amplificar. O efeito comunicação, ou seja,
os benefícios de uma comunicação na vida de uma pessoa técnica, obviamente que não é fácil, né? É uma transição que esse profissional tem que passar e no início esse profissional ele tende a desistir, como por exemplo, se você vai montar um canal no YouTube, eu como estive nos bastidores de alguns grandes canais, os primeiros 10, 50, 100 vídeos são conteúdos péssimos, assim, estruturalmente falando, não porque o conteúdo é péssimo, mas porque a forma, ou seja, a pessoa não tem aquela habilidade tão grande de comunicação. Provavelmente eu daqui a 1, 2, 3 anos eu vou ver esse vídeo aqui, que por mais que tenha um conteúdo denso, um conteúdo altamente elaborado, a minha comunicação não é uma comunicação ainda perfeita. Porém, se eu não passar por esse processo de implementar aquilo que eu estou executando, no caso, saindo do bastidor para levar as mensagens para as pessoas, eu não vou conseguir chegar no auge da comunicação. Por isso, simplificar para amplificar não é somente reduzir o volume de informação, mas é deixar a comunicação mais leve e mais fluida possível. E isso só é possível, avançando aqui, quando a gente perde o medo de parecer menos inteligente. Isso aqui é um exercício que ele dói, ele é um processo muito dolorido, é um processo muito longo, porque se você passa muito tempo da sua vida estudando, elaborando teses, validando, escrevendo, quando você tenta comunicar e a sua capacidade de comunicação, ela não acompanha o seu raciocínio, ela não acompanha a sua capacidade técnica, melhor falando, você vai parecer menos inteligente do que é. E esse medo, esse julgamento, ele acaba acontecendo porque existem 3 armadilhas emocionais que todo ser humano carrega, que é o problema de autoimagem, o problema de ser tímido e o problema de ter necessidade de aprovação. Eu brinco que esses 3 fatores emocionais são os que fazem os grandes gênios, as grandes mentes do mundo praticamente morrerem no anonimato. Porque autoimagem, timidez e necessidade de aprovação é sim as armadilhas, ou seja, são armas, são forças contrárias com que grandes ideias, grandes produtos, perfis incríveis que poderiam surgir, novos canais do YouTube que poderiam surgir, eles não nascem não por falta de conhecimento, não por falta de ideias incríveis, mas porque as pessoas estão presas nessas 3 armadilhas emocionais. E se eu pudesse trazer um direcionamento inicial para você que está vendo esse vídeo, tenta identificar nas últimas vezes que você tentou criar um canal, nas últimas vezes que você tentou elaborar um conteúdo, nas últimas vezes que você tentou publicar algo, seja escrito, em vídeo ou em áudio, perceba essas 3 emoções, como que elas se manifestaram na sua vida. A autoimagem poxa, não estou com cabelo bonito, a minha câmera não é tão boa, ou não estou no ambiente certo, o áudio é ruim, ou a timidez ali que te travou. Quando você está em determinado grupo de pessoas, você acaba falando melhor, quando em alguns ambientes você acaba travando, ou a necessidade de aprovação. E aqui, esse em especial, se você vem de uma área técnica e você estudou, você provavelmente tem mentores, tem pessoas que você admira, e você tem medo de que essas pessoas que são autoridades para você te julguem, mesmo que indiretamente, e desclassifiquem o seu trabalho, mesmo que elas nunca cheguem para você e falem. E um outro ponto também, onde a necessidade de aprovação ela acaba pegando muito, não é nem com um público, com aquela plateia técnica, mas é com aquela plateia que são amigos de infância, vizinhos, pessoas que têm um certo afeto ali, pessoas próximas a você. E eu conheço muitos e muitos clientes, pessoas que me procuram e tem aquela trava de fazer um story, de fazer um vídeo. E quando você começa a conversar com a pessoa, você percebe que ela prefere criar um perfil novo do que tentar postar naquele que ela já tem determinados seguidores, porque ela acredita que aquele público ali é um público que não vai contribuir. E no fundo, é uma necessidade de aprovação externa que não leva a pessoa a lugar nenhum. É o que eu costumo falar, que a timidez não paga boleto. E trazendo para você que talvez não consegue classificar ou até mesmo valorizar aquilo que você sabe, existem 3 tipos de expertise, e essa é uma das teorias que eu trabalho já há alguns anos,
conectando assuntos, conectando experiências próprias e lançando grandes nomes no mercado, eu percebo que existem 3 grandes tipos de expert. E pessoas que adquiriram inteligência, que é um processo que eu acredito muito, que é a inteligência adquirida, e dentro desse universo existem 3 formas de você desenvolver a sua expertise. A primeira é a expertise natural. É aquilo que você faz com facilidade, é aquilo que é um dom especial que você tem e outros não. Esse tipo de expertise, que é a natural, ela tende a ser a não tão valorizada, até porque ela é a menos percebida. Quando você tenta transformar a sua expertise natural em um produto, seja ele digital, seja uma mentoria, ou até mesmo uma consultoria, a tendência é que você não valorize esse conhecimento, é que você cobre menos, ou até mesmo você nem identifique dentro dessa caixinha de expertise natural como algo que as pessoas precisem. Por exemplo, né, existem áreas que, por mais que a pessoa faça uma faculdade, busque ali uma pós-graduação, ela no mercado de trabalho ela acaba se destacando não por aquilo que ela viu, aprendeu ou desenvolveu na faculdade, mas pelo dons e expertise natural, que é essa primeira aqui, que acaba se sobrepondo até o conhecimento técnico. Tenta identificar na sua área, na sua vida profissional, se os pontos que você tem de resultado, os pontos que você tem de transformação e fazer aquilo que a gente chama de fora da curva, não veio da expertise natural. Provavelmente muito daquilo que você faz de bom e de melhor veio da expertise natural. Já o segundo tipo de expertise, que é também um pouco difícil, né? Menos complicado do que a primeira, mas também um pouco difícil de identificar, é a expertise acidental. A pessoa viveu aquilo, ela repetiu, fez mais de uma vez, masterizou ali meio que sem querer, mesmo não estudando, ela tem essa expertise. Isso também é um pouco complicado da pessoa identificar, empacotar e comercializar, porque é um tipo de expertise que a pessoa não foi de maneira intencional, como eu vou explicar daqui a pouquinho, desenvolvendo aquilo. Ela foi fazendo meio que sem querer. É aquele processo que, ao dirigir, quando você tira a habilitação, você vai lembrar quando você começou ali o processo da autoescola, a tirar a habilitação, era muito complicado esse processo de mecânico, de você pisar no freio e colocar a embreagem ali na época dos carros ali ainda manuais, mas daqui a pouco você estava dirigindo que você não estava nem percebendo, ou seja, a expertise acidental que vem pela repetição, ela também é uma expertise, mas ela é a menos difícil de você trazer à tona e principalmente empacotar isso. A terceira expertise, que é intencional, aí sim é aquela que eu acredito que a internet está cheia, e é essa expertise intencional que faz com que pessoas que estudaram mais têm uma tendência a não serem tão recompensadas. Por quê? Porque aqui, na expertise intencional, ela acaba privilegiando, ou seja, dando mais oportunidade de crescimento para quem tem uma pegada mais de autodidatismo. Então, por exemplo, existem pessoas que só conseguem ir até onde os seus mentores vão. Por exemplo, se você aprendeu algo dentro de um curso, dentro de uma faculdade, quando a faculdade acabou, você parou de estudar. Já aquela pessoa que talvez não fez uma faculdade, não estudou, ela tende de maneira intencional a continuar estudando, aquilo que a gente chama de lifelong learning. Essas pessoas que aprendem de maneira intencional são aquelas que fazem uma faculdade, você para na pós. Só que enquanto ela fez uma faculdade, ela foi aprender áreas de conhecimentos que são satélites daquele. Por exemplo, ela aprendeu oratória, ela aprendeu comunicação, ela aprendeu sobre marketing, ela aprendeu sobre tráfego pago. E o resultado da amplificação da mensagem dessa pessoa não é porque ela se aprofundou na área dela, é porque ela foi de maneira intencional estudando outras e outras áreas. E o resultado que você vê hoje dessas pessoas que aparentemente têm menos conhecimento na sua área é o que faz com que elas tenham mais alcance e mais reconhecimento. O que eu posso trazer para você, que é algo que eu aprendi com o Brendon Burchard? Essa imagem, ela explica, ela traduz, melhor falando, o que é ensinar, o que é transformar o seu conhecimento, seja desde um curso, um livro, até um programa de mentoria. Imagina que a transmissão do conhecimento é como um adulto amarrando o sapato ali, né, o cadastro ali do sapato de uma criança.
É um ato singelo, simples, que o adulto faz em poucos segundos. Mas aquela criança que não sabe amarrar ali os cadastros ali, se ela correr com os cadastros soltos ali, desamarrados, ela vai cair, vai tropeçar, pode bater a boca e quebrar os dentes. Então, grave essa imagem, tenta fazer um exercício interno com você, lembra tudo aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, volta um pouco esse vídeo. Eu tentei trazer de maneira mais prática possível algo que eu considero muito profundo, que é olhar para dentro e extrair aquilo que a gente tem de melhor. E se você quer a minha ajuda para estruturar o seu conteúdo, transformar ele em uma mentoria, em um programa de educação, eu vou deixar aqui o link do meu WhatsApp. Curta esse vídeo, compartilha, assiste mais de uma vez. Eu vou estar sempre postando conteúdos como esse para ajudar pessoas que têm experiência real a ir para o mundo da educação digital e monetizar com seu conhecimento, ganhando de 10 a 100 ou até vários milhões de reais com seu conhecimento. Curta esse vídeo, compartilhe e até o próximo.